Hey, pessoinhas, tudo bem com vocês? Estou aqui o quê? Nesse fundo preto, com esse cabelo preto, com a roupa preta. A pessoa surtou na quarentena e pintou o cabelo, enfim. Sumi na parede de glitter. Vocês estão vendo o glitter? Eu não sei se vocês estão vendo o glitter. Enfim, gente, quarta-feira são nossos dias de ou tutoriais geeks, ou conteúdo geek, ou algum outro tipo de tutorial. Mão na massa e por aí. Como este tutorial de hoje eu me inspirei em alguns acessórios do Pinterest, meio kawaii creepy, eu achei que combinaria da gente postar na quarta-feira, tá bom? Então hoje eu vou estar ensinando vocês a fazerem alguns acessórios de cabelo. Vocês sabem que eu amo acessório de cabelo, o meu favorito é chapéu, que na verdade é de cabeça, né? Enfim, eu não aprendi a fazer ainda, mas a hora que eu aprender a fazer, meu povo, ninguém me segura mais. Mas esse aqui são de acessórios assim, arquinhos e laços e coisinhas assim que eu achei no Pinterest. Sem mais enrolação, gente, bora para este tutorial. Para o nosso primeiro acessório, eu vou fazer um arco de olhinhos meio creepy kawaii. E a gente vai precisar de bolinhas de isopor dessas menorzinhas. E vamos dividir elas no meio. É só cortar bem certinho naquela linhazinha que as bolinhas têm. Antes de começar a colar eles no arquinho, então, eu encapei ele com um viezinho que eu tinha aqui, pode ser fita de cetim, que vocês tiverem. É só você passar cola na pontinha e ir enrolando todo. Assim, vai aderir muito mais a cola do que se você colocar direto na superfície de plástico ali, que geralmente os arquinhos e tiaras têm. Então fica a dica para qualquer coisa que você for fazer com arquinhos, encapa ele primeiro. Vamos começar a colar, então, as bolinhas. Eu começo sempre pelo meio, porque aí você vai descendo de um lado e do outro pra ficar igualzinho. Então, eu sempre colo bem no meio e vou indo dali pros outros lados e assim vai ficando certinho. Eu estou usando cola quente, porque eu acho que a cola cola quase tudo, mas se vocês tiverem alguma outra, pode usar também. Agora então a parte mais divertida, que eu acho que é começar a pintar. Eu tô usando tinta acrílica, mas vocês podem usar canetinha que vocês tiverem que consiga pintar ali os olhinhos. Eu tô usando um boleador pra ficar mais certinho. Vocês podem usar uma caneta, alguma coisa que tenha a bundinha redondinha ali que você já consegue fazer. Então primeiro eu pintei a cor que eu queria que fosse os olhos, que no meu caso foi castanho. Depois eu vim fazendo as pupilas com a tinta preta, que era um negócio menorzinho. Com a tinta branca eu fiz meio que um pontinho de luz nos olhos para dar um efeitinho mais bonitinho. Com tinta vermelha e um pincel bem fininho eu fui meio que fazendo como se fossem ranhuras nos olhos para parecer que eles estão irritados. Aí eu só deixei secar e esse é o resultado final, eu achei que ficou muito bonitinho. Para fazer a tiara de spikes eu usei então um arquinho já encapado, porque fica mais fácil. E usei esses spikes que são tipo pérola, ele tem um furinho para você enfiar a agulha e costurar que nem se você estivesse bordando. Eu separei os que eu queria usar, eu usei eles em dois tamanhos diferentes, mas na mesma cor. E aí comecei a costurar eles ali no nosso arquinho. Eu começo sempre do meio, gente, porque assim fica mais bonitinho, fica mais certo o negócio. Então é só vir com uma agulha e linha, e aí eu passei a agulha primeiro no viés que estava em volta do arquinho, e depois passei por dentro ali do spike. Eu passei umas 2 ou 3 vezes por dentro de cada um, pra ter certeza que ia ficar bem firme, não ia arrebentar e não ia ter problema nenhum. Ai, como vocês sempre perguntam, gente, eu compro esses spikezinhos aí em armarinho mesmo, eu compro por pacotinho, vem acho que uns 20 em cada pacote, é uns 3 ou 4 reais. Aí vocês têm que ver como que funciona aí na cidade de vocês. E aí eu fui então intercalando, né, um maior, um menor, um maior e um menor, e demora um pouquinho, tem que ter um pouco de paciência. Você pode colar também, que é muito mais fácil, muito mais rápido, mas como eu já tive casos do spike soltar quando eu colava, então eu preferi fazer costurando mesmo, mas fica a critério de vocês. O meu ficou desse jeito, então, gente, eu adorei o resultado. E uma dica que eu dou pra vocês é que vocês podem intercalar os spikes com essas florzinhas que você compra em 1,99. Eu só colei elas mesmo entre meio cada spike. Para o nosso primeiro laço, eu peguei um pedaço de EVA, porque o tecido que eu ia usar era meio molinho e eu queria que o EVA desse um pouquinho mais de estrutura, e cortei no tamanho que eu queria. E aí medi no tecido e também cortei o tamanho que seria o laço. Comecei então colando, eu tô usando cola universal, mas vocês podem costurar a mão também. Então passei ali a cola, deixei um espacinho no meio ali para poder desvirar depois e colei segurando, pressionando ali com os dedos.
Feito isso, então eu puxei essa parte ali pro meio e medi de novo para ver o tamanho do laço e recortei o excesso de tecido. Passei cola nas duas laterais, que nem eu tô fazendo ali meio por dentro. E quando a cola estiver bem sequinha, então a gente vai desvirar por aquele buraquinho que a gente deixou. Agora é só enfiar o EVA ali dentro pelo buraquinho que a gente deixou. Vai fazendo com bastante cuidado para não ter perigo de descolar ou abrir costura. Cortei uma tirinha de tecido pra gente poder fazer o acabamento do laço. Aí é só posicionar no meio e colar. Resolvi colocar um spike ali no meio dela e fiz que nem eu fiz no arquinho, eu só costurei ali mesmo. Peguei uma correntinha que eu tinha de uma bijuteria velha. Utilizei também duas argolinhas que vocês podem reutilizar de alguma bijuteria ou, que nem eu sempre compro essas coisas para bijuteria, você encontra em lojinhas. Fiz 2 furinhos na parte de baixo do laço e pendurei ali as argolas. Minha câmera bugou essa parte, mas eu só passei elas por dentro do furinho mesmo. Aí eu comecei a ajeitar a corrente. Eu queria que ficasse com 2 quedinhas de corrente, então eu fechei essa como se fosse uma pulseira, me matei porque a corrente era pequenininha, foi difícil de abrir. E aí depois que eu fechei ela, que eu fui encaixar nas argolinhas. Ajeitei então de um lado e do outro e aí fechei elas para ficar certinho e fica com esse efeitinho de 2 barriguinhas de corrente. Vocês podem soltar a criatividade nessa hora. O mais legal é que vocês podem reutilizar coisas que tenham em casa, tipo esse segundo que eu fiz usando um pingente que tinha arrebentado de uma corrente, ficou super bonitinho. Para os laços morceguinho, eu estou usando um pedacinho de courino e você vai precisar de um material que seja um pouco mais durinho ou um material que não desfie, tá? Eu fiz o desenho, mais ou menos um esboço ali de como eu queria que eles ficassem com um lápis. E depois, então, eu recortei ele. Ele vai ter meio que um formatinho com pontinhas, fica super bonitinho. E aí é só você fazendo essa parte redondinha, que nem eu tô fazendo ali. Eu gosto sempre de recortar dobrado, porque assim fica igualzinho dos dois lados, vai ficar desse jeito. Aí é só colocar alguma coisinha para pressionar o meio. No meu caso, eu peguei uma tirinha do mesmo material que eu estava usando. E aí, então, colei. Então, pressionei bem certinho ali e depois vim colando. Eu esqueci de mostrar no outro laço, mas eu só passei um desses biquinhos de pato, dessas presilhinhas por trás ali para poder prender no cabelo. Esse virou meu estilo de laço favorito, então eu fiz alguns e resolvi colocar pingentes neles. Tipo essa vassourinha que eu só encaixei ela ali dentro. As relíquias da morte eu decidi costurar, porque assim ia ficar mais seguro, digamos assim, ela não tinha muito espaço onde colar. Já o brasão de Hogwarts eu acabei colando, porque ele tinha mais espaço, então eu passei cola atrás e segurei com um grampinho para ele ficar bem firme enquanto estava secando. E esse foi o resultado, então, dos meus lacinhos morceguinhos. Vocês também podem fazer ele com EVA de glitter, fica bem bonitinho. Com materiais mais molinhos, ele fica mais caidinho. Então, gente, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se vocês quiserem mais algum tutorial de acessórios de cabelo, comentem aí que eu vou tentar trazer pra vocês. E é claro, se vocês tiverem algum específico, pode soltar o link da imagem aqui ou me mandar a imagem nas redes sociais. Acha um jeito, manda por sinal de fumaça, mas manda pra mim que eu vou tentar fazer pra vocês, tá bom? É isso, até o próximo vídeo. Beijinho!